Boa noite. O Brasilianas.org discute hoje os vícios e virtudes da representação política no país. Vamos procurar saber por que a população cada vez mais se mostra insatisfeita com o modelo de democracia representativa existente no Brasil. Esse quadro de insatisfação com a política é sentido também em vários países da Europa e da América. O mundo está à busca de novos modelos que recuperem a confiança da população no sistema político. O que é necessário mudar nos modelos atuais? É isso que o Brasilianas de hoje vai debater. São nossos convidados, o professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado, o professor titular de Ética e Filosofia do Departamento de Filosofia da USP, Milton Meira do Nascimento, e em Brasília o cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa. E também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que vai escolher as perguntas enviadas pelos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode mandar a sua pergunta pelo site brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos analisar as mudanças políticas em curso no Brasil e no mundo, mas antes vamos ver um trecho da entrevista que eu fiz para o jornal GGN com o economista francês Gérard Dimeniw. Ele fala sobre o papel das novas tecnologias e sobre a necessidade de se recuperar a esperança política da sociedade. Vamos ver. O problema atual é o problema das lutas populares, né? Porque estamos num mundo e temos que considerar a situação atual numa perspectiva histórica, né? Estamos agora numa situação de perda de utopias, né? Evidentemente. Por quê? Por razões que se conhecem muito bem, que são a história mesma, o fracasso do movimento de emancipação, né? E tudo isso, evidentemente, ajuda enormemente a mudança neoliberal, que não teria sido possível sem este tipo de desesperança política. O que necessitamos agora é recuperar um tipo de esperança. Parece impossível. Achamos que não. O problema é, num país, um grupo social tem que começar, tem que iniciar um novo processo com ideias novas. O problema político é um problema de poder. E as novas tecnologias permitiriam organizar um mundo. Um tipo de planejamento, por exemplo, necessita formas de novas tecnologias, porque significa informações, significa decisões e tudo isso. Isso é exatamente o contrário do que acontece agora por razões políticas. Bom, eu vou começar com o Pablo, que recentemente lançou um livro aí sobre os movimentos de junho do ano passado. Pablo, a gente está vendo esse ceticismo em relação à política, o fim das utopias aí do movimento neoliberal e as novas tecnologias trazendo essa possibilidade de participação intensa em outras épocas, novas tecnologias, que nem o rádio, a comunicação de massa, trouxeram muito caos antes de vir uma ordem mais civilizatória. Como é que você está vendo esse movimento no Brasil? O ceticismo em relação às instituições tradicionais, a esperança em relação aos novos movimentos aí de opinião? Eu acho que são dois processos casados, né? A desesperança, digamos, essa nova mobilização, ela é fruto dessa desesperança e do esgotamento dessas formas mais tradicionais de representação política, né? A gente tem uma particularidade no caso brasileiro, que o Brasil viveu um modelo, a constituição de um partido político que tentou renovar de uma maneira muito profunda o conceito de participação, que é o Partido dos Trabalhadores, que nasceu como uma espécie de federação de movimentos sociais, não é? E tentou reverter a lógica pela qual partido e movimento se ligavam. E esse experimento, né, chegou a um limite. E eu acho que a gente vive uma situação muito particular, embora essas revoltas estejam acontecendo pelo mundo desde 2011 e talvez ainda antes. No Brasil a gente tem uma conjuntura muito particular, que essa tentativa de reformulação do processo representativo já esgotou. Há muito pouca esperança de reformulação, uma vez que muitas coisas já foram tentadas nos anos 80. Então, a gente teve a Constituição de 88 também, que foi uma confluência aí de movimentos de toda a ordem aí, o PT nesse período. Agora nós temos aí uma multidão de novos incluídos, novos movimentos sociais.
Para onde esses grupos vão? Porque quando você pega, digamos, os incluídos aí dos anos 80, tinha a igreja e o sindicalismo do ABC para estabelecer uma espinha dorsal, né? Agora você não tem isso, é uma coisa mais disseminada. O que vai acontecer? Isso aí vão se agrupar em algum momento, vão ficar soltos aí esperando que alguém se apresente para ser o profeta da nova ordem? Como é que vai dar isso? Não, eu acho que tem uma parte que está estruturada. Desde os anos 90, a gente vê um renascimento, ou pelo menos uma nova geração de movimentos sociais que não estava ligado com aquela onda de movimentos sociais dos anos 70 e 80 que estão na origem do Partido dos Trabalhadores. São movimentos de novos tipos, movimentos de mobilidade urbana, como o movimento Passe Livre, movimento por bicicletas, uma nova onda do movimento sem teto, movimento pela legalização da maconha, um novo movimento feminista, e essa geração de movimentos que eu acho que está tentando organizar esse novo processo de mobilização social recente que a gente tem visto. Professor Milton, a gente está vendo de um lado aí, digamos, ascensão aí de novos valores na sociedade brasileira, o próprio Supremo endossando vários avanços do ponto de vista moral e tudo, e de outro lado também as redes sociais trazendo uma intolerância muito forte, um radicalismo, um preconceito pesado em várias áreas aí. Dessa mixórdia que nós temos hoje de informação para todo lado, o que o senhor acha que vai acontecer aí? Os valores civilizatórios vão se impor, a intolerância vai ser multiplicada pelas redes sociais, ela pode se ampliar. A sua visão de futuro é otimista ou pessimista? Não, eu tenho uma visão bastante otimista, né, do processo. É claro que dentro desse processo todo, uma questão que devemos constatar é a falência total do sistema de representação, tal como ele está posto hoje, né? Então, este distanciamento, este fosso que existe do representante e do representado, explode hoje de formas que eu vejo assim, esses movimentos querem participar. Existe uma ânsia de fazer parte do governo, de tomar decisões, só que a classe política não escuta, ou então não consegue perceber o que está acontecendo. Ou seja, se não mudarmos o paradigma, né, isso vai simplesmente precipitar o fim de uma forma de exercício do poder que já não faz mais sentido. Então é preciso fazer ter imaginação, né? Ou seja, nós precisamos usar todas as forças para tentar encontrar um meio, né, de uma nova forma de se fazer política, e não essa tradicional, que está totalmente esgotada. Professor Testa, lá em Brasília, professor, quer dizer, o modelo da democracia representativa, as mudanças são necessariamente lentas. O judiciário leva tempo até assimilar novos valores, o sistema político de decisão tem um conjunto de instâncias aí para tentar trazer as demandas de baixo e conseguir dar alguma disciplina. E a internet exige uma rapidez, um imediatismo de resposta muito grande. Tem jeito, tem pessoas, cientistas, pensando em fórmulas que permitam compatibilizar, digamos, essas ansiedades difusas com maneiras organizadas de dar seguimento aí às demandas populares? Sem dúvida, Nassif. Existem muitas tecnologias e projetos em andamento. É só você olhar, por exemplo, o projeto Interleges, que é um programa de inclusão digital do planeta Terra, que é subordinado à gestão do Senado. O problema na minha avaliação, ele é muito mais profundo. É um problema de modelo mental dessa burocracia legislativa, da burocracia do executivo. Porque dentro do parlamento, nós temos noção. Eu acompanho isso há mais de 30 anos, eu vejo aqui a tentativa de fazer uma reforma política estrutural de todas as ordens e os processos não avançam, se faz mudanças assim cosméticas, eventuais, mas não se mexe no bojo desse grande problema que é da democracia representativa. Mas a participação popular ela é cada vez mais crescente, o Congresso sabe disso, recebe uma pressão muito grande dos representantes dos movimentos sociais e também por conta das redes sociais. É difícil um parlamentar que não tenha essa informação. Ele recebe isso. O problema é que colocar isso em discussão e aprovar a maioria, muitas vezes você não consegue e essas coisas vão sendo postergadas. Se você olhar recentemente a questão sobre o movimento Passe Livre, rapidamente o Senado tomou posições, aprovou uma determinada medida e encaminhou para a Câmara. Na Câmara começa uma discussão. Vamos supor que lá aprove, depois tem que mandar para o Executivo, cai na lógica do orçamento, da regulamentação e assim vai nessa dinâmica que é lenta.
lenta, ou seja, o processo não acompanha o movimento da sociedade. Essa é a grande verdade. E essa defasagem vai fazer com que a internet seja cada vez mais utilizada para pressionar o poder legislativo. Como ele vai resolver isso? Vai ser muito difícil se for mantidas essas regras que aqui estão. Tessa, mas dentro do Senado já tem estudos aí mostrando como que se pode simplificar o processo legislativo? Veja, já tem muito tempo que se trabalha, inclusive, a tentativa de mudar o regimento interno, de tornar as coisas mais ágeis, de fazer com que as coisas sejam aprovadas numa velocidade compatível com as demandas da sociedade. Mas não há maioria. Você vê que a forma como os partidos se organizam, como é que se distribui o poder nas diversas comissões, como é que se estabelece pautas para dar prioridades para que sejam votados. Se houver vontade política, rapidamente se vota. É só você olhar as medidas provisórias. Quando eles querem fazer, eles aprovam. Basta ver a medida provisória da seca. Foi aprovada a toque de caixa por conta da pressão da maior bancada do parlamento, que é a do Nordeste, mas depois na regulamentação, a burocracia do Banco do Nordeste, o problema legal, o problema jurídico, não deu condições nenhuma de aqueles que eram penalizados pela seca pudessem ter seus processos renegociados. Houve outra audiência depois com os poderes executivos, representando os bancos, e os parlamentares cobraram uma solução. Mas veja, o Brasil caminha seriamente para um sistema cada vez mais engessado, os sistemas de controle. Na minha avaliação, seria necessário inverter esse processo. Esses órgãos de auditoria, de controle, deveriam ter um caráter educativo e não punitivo. Então, o processo está muito emperrado. O que atrapalha todo esse processo é o Pacto Federativo Brasileiro, que precisa ser revisto. Os municípios estão totalmente afastados do poder decisório central. Os governadores nem sempre têm interesses com os seus prefeitos também. Há uma discussão enorme. Tudo isso aí desemboca no Congresso. E claro que a imagem que mais sofre negativamente é a do parlamento. Mas a discussão ela é profícua no Congresso, né? Acontece que ela não leva a decisão, de fato, para que haja uma mudança mais radical. A pergunta objetiva sua, existem muitos consultores, muitos assessores de parlamentares que estão trabalhando, tentando fazer com que haja mudança, sim. Acontece que você tem que colocar isso no processo decisório, na agenda política, e isso não é fácil. Eu queria ver com o Pablo, porque em outros momentos você tinha lideranças aí que, por bem ou por mal, conduziram grandes mudanças. O próprio Collor foi um deles. Margaret Thatcher, o Lula, o Fernando Henrique, como representando grupos de interesse. Os partidos políticos, de alguma maneira, canalizavam digamos, anseios majoritários, aí, pelo menos daquele segmento que influi politicamente. Hoje, com as novas tecnologias, você tem uma implosão desse modelo. Você tem, só pegar o conjunto de dificuldades que apontado pelo Testa aí, isso é uma parte pequena de um caos monumental que tem que ser reconstruído. Como que vai haver a polarização e a formação de maiorias para romper com esses impasses? Porque a nossa sociedade, nesse momento, é fundamentalmente dispersa e pulverizada, né? O centro de decisão, de discussão. Como é que vão se formar as maiorias daqui para diante? Eu acho que, na verdade, o que a gente tem, o que esse cenário está apontando é uma coexistência do sistema de representação, né, que está sendo testado, ele está sendo empurrado por novas formas de participação, de mobilização direta. E essas formas, na verdade, precedem a grande renovação das tecnologias. Eu estou entre aqueles que discordam que esses movimentos estão ligados com as tecnologias. Eu acho mais que foram as tecnologias que foram moldadas pelos movimentos do que os movimentos que moldaram as tecnologias. Do que os movimentos são frutos dessas novas tecnologias, né? Eles criaram, os primeiros experimentos de mídia participativa vieram desses movimentos sociais, eles terminaram fazendo uma grande revolução, não é? Mas eu acho que isso os empoderou, essa revolução que os próprios movimentos fizeram nos meios de comunicação os empoderou, não é? E eles estão utilizando desses meios que eles mesmos criaram, que depois foram incorporados pelo mercado, para aumentar a sua ação de influência. E o que a gente está caminhando hoje é para experimentos, né, a partir dessas novas mobilizações sociais, de ampliar a esfera de influência desses movimentos sem se vincular com as instituições políticas, não é? Seguindo experiências que já foram tentadas. Eu conversei uma vez com um movimento das mulheres, MM, é um movimento internacional de mulheres, mas mulheres de classe popular, efetivamente, que se montou a partir do início da internet e da comunicação entre eles pela internet, né?
E antes de ter visibilidade na internet, esses movimentos sociais já se valiam dessas tecnologias. É isso que você quer dizer, né? É, exatamente. Quando a gente pega a história da internet, a gente vai ver que tem dois experimentos de meio de comunicação participativos, os experimentos propriamente universitários, porque a comunidade acadêmica se organizava de uma maneira horizontal e participativa, e os movimentos sociais. E quando a gente olha as mídias participativas hoje, não é, as chamadas redes sociais, elas vieram ou dos movimentos sociais ou da academia. Google, Facebook vieram da academia. Twitter, Flickr veio dos movimentos sociais, YouTube veio dos movimentos sociais. Então, na verdade, na origem desses experimentos estão tem comunidades que se organizam de uma maneira participativa e horizontal. Né? Então, eu acho que é um erro a gente tentar ler esse momento como fruto da tecnologia, quando, na verdade, a revolução tecnológica é fruto de mudanças na forma de organização dos movimentos sociais que precedem digamos, a abertura da internet nos anos 90. Então, eu quero ver com o professor Milton, aí, essa questão da pulverização de poder, quer dizer, quando nós tivemos outras tecnologias aí durante o século, quer dizer, os grupos de mídia, eles davam, o Tagle Gasset tinha lá os seus estudos sobre os grupos de mídia, a maneira como eles davam uma disciplina para a opinião pública, para o bem ou para o mal. Muitas vezes foi para o bem e muitas vezes para o mal. Quer dizer, hoje você não tem esse fator, digamos, de homogeneizar a opinião pública. E como que se vão, quer dizer, para aprovar, digamos, medidas que nem se diz no Senado, isso exige relativas maiorias. Como conviver com essa necessidade de você ter uma espinha dorsal que defina, digamos, os grandes temas da sociedade e essa pulverização do poder em todas as instâncias? Então, a pulverização do poder, ela acontece em vários setores, não é só desse grande da política, mas em várias instituições também. Ou seja, colocar em xeque a maneira de se governar, evidentemente tem sido sempre marcada por uma relação autoritária, mesmo no campo da representação política. Ou seja, nossos representantes reeditam velhas práticas coronelistas, né, autoritárias, e sendo assim, e dessa maneira você vai cada vez mais se distanciando, né, da base representada. Eu só vejo a questão da opinião pública, por exemplo, que antes tinha uma força de pressão muito grande sobre aqueles que estão governando, né, hoje ela está totalmente também pulverizada. Então você tem vários focos de referência e, de certo modo, que não há um foco, não há um movimento bastante forte, há vários múltiplos movimentos. Só que o problema todo é o seguinte: como é que você transforma essa pulverização de movimentos em poder político, em ação política para valer? Então é preciso mudar a concepção da política. Pode conceito de partido político. É preciso reinventar a política, reinventar, né, o exercício do poder político, e muito mais ainda pela questão da responsabilidade política. Porque quando você estabelece uma forma de exercício do poder que envolve a própria sociedade, né, então você dá a responsabilidade maior. Quando você joga toda a responsabilidade para o representante, é o prefeito o culpado, o governador é o culpado, o presidente é o culpado, e o cidadão fica só na observação do que vai acontecer. O cidadão hoje é um puro espectador da política, mas ele quer participar e não vê como participar. O grande problema nosso, o desafio, é como transformar essa necessidade de participação como o uso efetivo, né, de um poder que venha do cidadão e não só do representante. Aliás, a nossa Constituição prevê isso, né? Previa o plebiscito e a forma de iniciativa popular na apresentação de projetos. Só que é uma coisa muito pífia em relação ao que se pode realmente fazer como numa nova forma sobretudo, de criar responsabilidade política. Então, daí uma dúvida que eu tenho é o seguinte: se for pegar o PT dos anos 80, porque hoje em dia, com essa pulverização de poder, isso aí exige pactos permanentes entre grupos. Você não tem mais aquele... O PT, de certo modo, nos anos 80, ele era aquela grande confederação que todos os grupos entravam e tinha algumas identidades comuns aí que... daí vira poder, daí você tem uma estratificação. Então, eu pergunto ao Pablo aí, é possível um partido, depois que chega ao poder, se reinventar para conseguir cumprir o papel que ele já cumpriu antes? Ou, digamos, as formas de poder acabam impedindo, acabam criando tantos interesses internos assim que não há espaço para os que chegam por último?
Eu acho que no caso, o Brasil é um laboratório muito importante quando a gente vê de uma maneira comparativa o que está acontecendo pelo mundo, porque o Brasil já experimentou. Por exemplo, a Espanha, ela acabou de eleger para o Parlamento Europeu um novo partido político, é uma tentativa de ligar o movimento social de lá, que é o 15M, às estruturas da representação. Né? No caso do Parlamento Europeu, aconteceu a mesma coisa na Grécia, na Itália, na Alemanha, com o Partido Pirata. Então, a gente tem uma tentativa de renovar que aqui você não consegue ver muita esperança. Alguns partidos estão tentando se alimentar das manifestações para se empoderar, como o PSOL, por exemplo, ou mesmo a Rede, mas não consigo ver ele com uma força, justamente porque nós tivemos o PT e muitas coisas foram tentadas o PT. O que eu acho que a gente está caminhando aqui é para um novo cenário no qual os movimentos sociais exercem efetivamente sua autonomia e sua desconexão do poder político. E eles conseguem exercer uma influência direta, mas sem se vincular, sem se institucionalizar diretamente. Então não se trata de eleger um deputado, de conseguir uma assessoria parlamentar, etc., mas de exercer um poder político direto por meio da pressão popular, que foi o que aconteceu em junho de 2013, quando houve a revogação do aumento das passagens para 70% da população. Agora eu vou contar, eu tive uma única conversa com o ex-presidente Sarney em 2009, filha da mãe, todo o cenário ele estava bem... Ele já tinha identificado todas essas forças em 2009. É um craque, efetivamente, apesar de ser uma pessoa polêmica. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo. Você ainda pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite a você que nos assiste. Bernardo Souza, de Santo André, aqui em São Paulo, pergunta o seguinte. Quando se fala em democracia direta, muitos de nós lembram do modelo norueguês e islandês. O Brasil teria condições de algum dia implantar modelos participativos semelhantes a esses? Eu vou pedir para o professor Testa, lá em Brasília, quer dizer, dada a dimensão continental do Brasil, a heterogeneidade do Brasil, seria possível copiar esses modelos, professor? Não, de forma alguma. Começa pelo tamanho da Noruega, o nível educacional, a visão de Estado que os noruegueses têm, a partilha da riqueza do petróleo, tudo aquilo voltado para uma política de bem-estar social. O Brasil é infinitamente maior, muito mais complexo, muito mais contraditório e terá muitas dificuldades. Basta nós analisarmos a discussão em torno do pré-sal. Tentaram fazer, em determinado momento, uma avaliação com o modelo norueguês e a coisa não fluiu daquele jeito, porque há muitos interesses municipais, estaduais e da própria União brasileira em torno de um outro modelo. É evidentemente que a democracia participativa, no Brasil, ela poderá ser construída, mas a forma como a sociedade, o movimento da sociedade vai ter que se relacionar com o parlamento ainda não está definido. Nós teremos necessariamente que trabalhar, Nassif, em torno da repartição da riqueza, o problema do orçamento, a definição de prioridades, os programas de governo dos diversos governos e também os programas dos partidos, que são quase todos iguais e não se cumpre o que se promete. Então, a política no Brasil é feita muito mais a toque de caixa, em torno de questões muito circunstanciais, não há uma visão estratégica como na Noruega e outros países da Escandinávia. Bom, vamos ao primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os vícios e virtudes da representação política no Brasil. Contamos com a presença do professor de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado, do professor de Ética e Filosofia da USP, Milton Meira do Nascimento, e do cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa. Nesse segundo bloco, vamos tentar compreender o que é a democracia direta e a sua viabilidade. Eu vou para o professor Testa lá em Brasília. Professor, o que seria democracia direta? Quer dizer, até que nível de decisão que se pode montar um modelo para que todos decidam, sem provocar o caos? Veja, Nassif, isso na prática é algo muito difícil, é mais uma utopia. Todos os cidadãos podem participar. Nós temos o voto, existem mecanismos hoje de proposições legislativas, mas depois que aquilo cai no Congresso, você tem que passar por todas as comissões. Existe pela Constituição e pelos regimentos internos das diversas casas legislativas todo um procedimento, e isso leva muito tempo. Enquanto você não tiver maioria, e essa maioria dos representantes
que tiveram voto, que foram eleitos e que estão lá compondo determinadas maiorias na partilha da composição das diversas comissões que estabelecem as suas prioridades. Então, veja, mudar isso, estão tentando fazer há mais de 30 anos e não conseguem. O que se pode prever é simplesmente a pressão da sociedade, via as redes sociais, via os movimentos sociais, para tornar prioridade a discussão de determinados temas e de ver como o Estado brasileiro vai definir a partilha da riqueza gerada por todos os brasileiros. O problema do orçamento, a definição de prioridades e fazer com que haja, de fato, uma coordenação que tenha autoridade sistêmica para produzir os resultados que foram prometidos. E é essa que é a grande defasagem hoje. As pesquisas iniciais, depois dos movimentos de junho passado, mostraram isso. A insatisfação da população com os serviços públicos, segurança, transporte, mobilidade, saúde, educação. Ou seja, a população já não suporta mais esse tipo de procedimento burocrático. Então, ela está pressionando. Agora, você construir uma democracia direta na qual todos os cidadãos poderão ir às ruas e fazer essa pressão, já aconteceu. Mas veja, o resultado disso, os partidos reagiram. O Executivo, sob alguns aspectos, também reagiu. A Justiça também ficou um pouco mais ágil. Mas há uma defasagem imensa entre a visão do Legislativo, a visão do Executivo e a visão do Judiciário e as necessidades da sociedade brasileira. Então, há uma utopia que construir uma democracia direta no qual o cidadão possa atuar plebiscitariamente. Isso é uma utopia. Com a tecnologia seria possível. Já se fez a ideia de vamos consultar a população. Quando vê aquela crise da insatisfação social, qual foi a resposta do governo? Então vamos fazer um plebiscito para ver se faz uma reforma política. A população não queria aquilo, a população queria a melhoria dos serviços públicos. Então é uma forma de manipulação. Né? Tudo isso aí, a tecnologia é maravilhosa, mas temos que tomar cuidado porque quem está no controle a manipula de uma forma ou de outra. Então o que nós precisamos ter nesse nosso país é uma população mais assim, atenta e com visão de futuro para resolver os seus problemas também imediatos, mas tem que ter uma visão mais abrangente. E isso que eu acredito que possa ser mais importante nesse momento. Agora, o desenho de uma democracia direta com tecnologia, essa arquitetura, nós não sabemos ainda como é que ela vai se dar. Pablo, essa questão da manipulação dos movimentos e tudo, você acompanhou lá em junho tudo. De que maneira que aquela população toda heterogênea lá recebia as tentativas de manipulação, ou do governo, ou da mídia, ou dos sindicatos, ou de partidos políticos? Qual que é o resultado daquele jogo? É difícil dizer, até porque a realidade de junho ela foi muito diferente em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, no Nordeste e no Norte do país. Então, muito difícil fazer uma generalização. Mas o que dá para dizer é que esse processo que a gente viu em julho foi um processo onde atuaram diversas forças, né? Então, houve uma mobilização crescente que começou com o problema dos transportes, que embora os analistas não tenham notado, faz 10 anos que acontece de uma maneira regular manifestações de jovens urbanos contra aumentos de tarifas. Então, o que aconteceu em junho tinha precedentes, de pelo menos 15 precedentes em capitais brasileiras nos últimos 10 anos. Ele não foi tão extraordinário. Inclusive, do ponto de vista proporcional, o que aconteceu, por exemplo, em Florianópolis em 2004 e 2005, talvez tenha sido maior do que aconteceu em junho de 2013. Então, você vinha num processo, não é, que estava meio oculto, porque era um processo de mobilização social que não estava ligado às ondas de mobilização social com as quais a imprensa estava acostumada, os partidos políticos estavam acostumados e mesmo a academia estava acostumada. Então foi um processo que foi meio oculto, meio subterrâneo, que subitamente emergiu. Quando ele emergiu, aí despertou interesses de partidos de oposição, os meios de comunicação. Então houve uma interação de atores políticos, no caso de São Paulo, a polícia estava numa campanha ali com interesses próprios. Todos esses atores interagiram para que aquele processo ganhasse uma dimensão nacional a partir da experiência paulistana. Ô Milton, você teve lá um terremoto aí que chacoalhou todas as instituições e depois que amenizou, tudo ficou como antes ou você tem mudanças irreversíveis que vêm a partir dessa dinâmica de junho do ano passado? Não, eu acho que houve uma acalmada na situação, exatamente porque o movimento refluiu um pouco, me parece, muito mais por causa da violência. Isso. Né? Então, a violência refluiu e intimidou um pouco as pessoas que tinham interesse em participar. Mas, a respeito da questão de democracia direta, né, eu vejo um pouco diferente em relação ao meu colega, professor Testa, né,
Quer dizer, não se trata, evidentemente, não é que não seja uma utopia, né? Mas nós podemos combinar a representação com uma forma de participação institucionalizada. Ou seja, como é que eu posso tomar decisões pelo voto, não elegendo pessoas, né? Mas elegendo propostas, né? Então, veja bem, então nós estamos viciados a votar só em pessoas, né? Por que não votar também em temas, em questões que são cruciais, não de âmbito nacional, mas até mesmo de âmbito regional? E para isso precisa uma reforma política muito bem feita, que o Congresso não vai fazer. Evidente, né? Então, o que significa uma reforma política radical? Significa você ter controle sobre os representantes, né? O representado poder cassar o mandato do representante, né? Então, veja só, isso o Congresso não vai fazer, evidentemente, né? Agora, então, veja bem, o que eu penso é o seguinte: é possível, né, desenvolver uma prática de exercício da democracia que combine a representação, escolhendo pessoas que vão ser gestores, né, que vão executar programas, né, e as populações locais que vão decidir programas. Qual é a prioridade da minha cidade, do meu bairro, né? Como é que eu vou dividir o orçamento do meu bairro? Porque a questão do orçamento participativo, né, é uma discussão da população, mas ela não participa da decisão, ela não decide. Então fica uma coisa que não dá entusiasmo, né? É interessante a ideia, mas seria muito mais interessante se a população discutisse o orçamento mesmo, e decidisse sobre o orçamento, né? Quer dizer, o que nós estamos falando é que com, digamos, as redes sociais, com o fato de hoje cada pessoa poder ter um perfil, com o fato da tecnologia poder identificar e individualizar as pessoas e movimentos, você tem um espaço aí para a construção de um novo modelo, um espaço infinito aí para a construção desse modelo. A questão é amadurecer as ideias e propostas aí. E criação, né? Criatividade, é preciso inventar, né? Nós temos múltiplas possibilidades, né, de uma tecnologia fantástica. Por que não usar tudo isso, né, em favor de uma forma de participação efetiva, de decisão? Eu insisto nisso pelo seguinte: quando você decide, você tem responsabilidade na decisão. Quando você vota, votaram em mim, agora eu é que mando aqui, você não tem mais nada que falar durante esse tempo, todos esses 4 anos. Mas quando você decide também, se eu decidir, por exemplo, criar um hospital, uma escola no meu bairro, a responsabilidade é minha, né? Então eu não vou culpar ninguém se o projeto não funcionou, se não deu certo. É isso que é importante num processo de renovação político. E tudo isso passa pela organização da informação. Quer dizer, só para dar um exemplo aí, quer dizer, você tem a lei de transparência, que foi um grande avanço aí, mas permite dados contábeis. Mas suponhamos que você quisesse aqui numa grande metrópole que o movimento Passe Livre acompanhasse, fiscalizasse as empresas de ônibus. Você tem hoje tecnologia para ver o trajeto das empresas, você tem tecnologia para saber quantos passageiros elas estão levando ida e volta, você tem tecnologia para saber o atraso dos ônibus, você tem maneira de colocar os custos na internet para fiscalização. Então, o que precisa ter na ponta são grupos organizados que façam essa fiscalização, né? Daí eu volto para o contexto lá, já que o Senado é um grande laboratório de discussões aí com as audiências públicas e tudo. Esse mundo fantástico que está se abrindo de tecnologia, além de, digamos, do Senado pensar em racionalizar esses processos de votação, o que mais que se pode ter de interação? Eu estava falando do ex-presidente do Senado, José Sarney, ele dizia já que hoje em dia as ONGs, isso é 2009, as ONGs elas têm mais representatividade do que parlamentares que defendem a mesma causa, pela própria natureza dela, né? De que maneira que o Senado pode se abrir além das audiências públicas, Testa? Veja, o Senado está aberto permanentemente. Se você analisar, isso está na TV Senado diariamente, a ação das comissões, você vai ver o movimento da sociedade. Se você assistir às sessões da Comissão de Assuntos Sociais, por exemplo, você vai ver as questões da saúde pública sendo discutidas em profundidade. O Brasil tem 1 milhão de obesos, mórbidos, o Brasil tem 25 milhões e 500 mil deficientes físicos, o Brasil tem 3% da população com psoríase. Tudo isso é discutido hoje e vai sendo discutido cada vez mais até que você passe por todas as comissões, vá a plenário, se aprova, vai para a Câmara dos Deputados, se tiver alguma mudança, volta.
o processo é muito lento. O que eu queria, Nassif, quando eu falei que a dificuldade da democracia direta, e o professor tem razão quando fala que o brasileiro vota em pessoa e não em propostas, aí o problema não é do Congresso em si, aí o problema é da legislação partidária eleitoral, que permite que pessoas que não têm votação nenhuma consigam vir a reboque. É o fenômeno Tiririca, e o fenômeno Birubiru e muitos outros. Isso poderia ter sido mudado. Não mudam, porque interessa a quem está no poder. Então, você votar em propostas, eu acredito que seria possível, sim, mediante a pressão dos movimentos sociais, que vão tornar as suas demandas em prioridade. Passar por cima de muitas discussões que vão postergando essa decisão. Isso é possível, sim, nós vimos que foi possível. O colega colocou que o movimento do Passe Livre tem mais de 10 anos, é verdade. E houve uma solidariedade que ele não citou, aqui em Brasília também. Houve uma movimentação imensa favorável ao passe livre. O Brasil não tinha esse problema, mas vinculado também à questão dos procuradores, da Polícia Federal, da investigação sobre a corrupção. Tudo isso gerou uma solidariedade imensa. Mas depois se esvaiu. Por quê? Foi feita a primeira discussão. Você passa para a próxima instância e aquilo cai numa redoma que você não consegue tirar. Você tem que transformar em prioridade. Alguém tem que explicar, o passe é livre, mas quem vai pagar pelo passe? De onde virá esse recurso? O professor falou lá do município. O município vai definir, que é um dos maiores problemas que os municípios têm hoje, as praças, por exemplo. Quem é que vai financiar isso? De onde vem esse recurso? Se você olhar essa discussão no Brasil, pela lógica da Confederação Nacional dos Municípios, que pressiona, que vem aqui no Parlamento, que vai à presidência da República, mais de 3 mil prefeitos brigando por orçamento para fazer os seus planos de governo municipais serem implementados, porque eles não têm recurso, não têm autonomia, e são aqueles que sofrem a pressão mais direta. Então, é necessário discutir, nesse momento, pelo menos na minha avaliação, o Pacto Federativo. De que forma o Brasil concentra muita riqueza das arrecadações e de que forma ele distribui em cima de prioridades e não em cima de pessoas. Isso eu concordo plenamente. É preciso ter estratégico de todos eles para fazer a coisa ser bem discutida. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Vanessa. Nassif, Felipe Biasoli, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: as manifestações que explodiram em 2013 são constituídas por muitas demandas difusas, mas que se unem num diagnóstico de que os governos se afastam dos anseios e das demandas populares. Ele pergunta o seguinte: como canalizar essa energia que questiona a democracia que temos para que possa ser possível realizar mudanças profundas no sistema político e alterar a relação íntima que ele tem com o grande poder econômico no Brasil? Bom, vou passar o Pablo. Eu queria até questionar um pouco esse pressuposto que é muito compartido de que as manifestações tiveram demandas difusas. Porque quando a gente analisa elas têm dois momentos diferentes, uma na qual as demandas elas são concentradas e um segundo momento na qual essa pauta se amplia. E essa característica de você ter uma demanda concentrada fez com que a experiência brasileira esteja, nesse momento, sendo discutida por movimentos sociais no mundo inteiro, porque foi essa concentração numa pauta que é a redução dos transportes, que permaneceu, quando a pauta foi ampliada, ela permaneceu como a pauta mais importante em todas as pesquisas de opinião que foram feitas na semana seguinte. Foi isso que permitiu que esse movimento se traduzisse em vitória, porque movimentos desse tipo que a gente vê acontecendo nos últimos anos, eles se caracterizaram por uma grande mobilização social com pouca capacidade de vitória. Não é? Aconteceu, por exemplo, com o Occupy Wall Street, com o próprio 15M na Espanha. E o que nós vimos aqui no Brasil é que um movimento dessa natureza teve uma vitória extremamente significativa por todo o território nacional, redução de passagens para 70% da população. Alguma coisa aí, talvez entre 0,1% e 0,2% do PIB. É uma vitória assim, sem precedentes no panorama internacional. Vamos para o segundo intervalo em Brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje os vícios e virtudes do modelo de representação política no país. Nessa última parte do programa, vamos falar das medidas que podem ser tomadas para melhorar o sistema político brasileiro. Bom, nós tivemos na Constituição de 88 aí a criação de um conjunto de instrumentos de participação excepcionais que, com o tempo, começam a vicejar aí as conferências nacionais e tudo. Milton, nesse bloco a gente vai tentar buscar
digamos, sugestões objetivas aí para os próximos tempos. Aí, o que você tem de sugestão? O que você acha que pode ser feito de imediato para dar espaço para essas demandas todas que surgem das ruas? Eu acho que só é possível vislumbrar alguma coisa interessante se houver uma campanha forte por uma constituinte que tenha como pano de fundo uma reforma política para valer. Eu digo isso pelo seguinte, a Constituição de 88, em matéria de participação, ela avançou um pouquinho, mas foi muito tímida. Então não tem o... Mas ela, por outro lado, ela tem avanços sociais tremendos. Se abrir a brecha de uma Constituinte exclusiva, não há o risco de ter um retrocesso. Não, a questão jurídica de ser exclusivo ou não, isso pode ser discutido, mas é importante porque eu vejo o seguinte, o Congresso não vai fazer uma reforma política, nunca. Né? Então, como é que você pode fazer? Só se houver a convocação da sociedade eleita, e tem que ser na forma de constituinte, para fazer uma reforma profunda. Então, eu só vejo essa possibilidade, não vejo nenhuma outra. Qualquer emenda constitucional vai ser pífia também, né? Não vai ter resultados muito profundos. Agora, uma reforma que seja uma reforma para valer, que crie institucionalmente mecanismos de participação popular. Porque a questão da democracia direta, tal como o Hortelado havia apresentado, eu vejo o seguinte, ou nós mudamos o procedimento, ou haverá sempre isso. O poder está lá e nós aqui estamos sempre pressionando e pedindo coisa, esperneando. Ele concede alguma coisa, a gente volta. Né? E aí está tudo em calma. Volta novamente, tudo continua o mesmo processo. E este procedimento torna a população totalmente infantilizada. Né? A democracia representativa, tal como ela está, é um processo de infantilização. Ou seja, o povo não pode tomar decisões, nós é que somos os donos do poder e vamos decidir. Né? Mas vocês têm que votar em mim. Né? Mas não tomam decisão para coisa alguma. Então, uma mudança radical. O que nós podemos fazer é uma reforma política. Mas quem vai fazer a reforma política não é o Congresso. Certamente não. Então, eu queria ver com o Testa. Em alguns momentos aí, o Congresso ele teve essa questão aí do pré-sal, esse fundo para a educação e tudo. O Congresso, em alguns momentos, ele teve uma posição muito presente, assim, em termos de sensibilidade em relação às questões sociais e tudo. Quem que articularia, digamos, aí uma reforma ou avanços aí em democracia direta? Quem são os pontos de referência? É a presidente da República que tem que ter essa iniciativa e convocar a base? Olha, em tese seria uma iniciativa, sim, da presidência da República, não dessa presidente, mas da presidência da República, para começar a propor alguma coisa, desde que tivesse maioria no Congresso. Pessoalmente, eu estou acompanhando o Congresso há mais de 30 anos, eu acho praticamente impossível prosperar esse tipo de discussão. Há propostas na CIF no Congresso do senador Álvaro Dias, inclusive, de diminuir o número de parlamentares. Até soa um pouco demagógico, mas é sincero, ele propõe isso porque acha que é desnecessário um Congresso daquele tamanho. Outros propõem o fechamento do Senado, ficar só com a Câmara dos Deputados. Outros querem fechar a Câmara e ficar só com o Senado. Então, não há nenhum consenso. Há muitos projetos de reforma política, são coisas interessantes. Tem projetos, inclusive, para ter participação étnica, comandada pela deputada Luísa Londrina, um projeto de participação popular. Tem uma questão que não é colocada, que é a partilha do orçamento. Você vê que eu estou insistindo muito nisso. A margem de manobra para participação popular é de menos de 10% do orçamento, o resto é totalmente comprometido. Então, veja, é muito mais interessante, nesse momento, a população ficar um pouco mais atenta e deixar de sofrer aquela doença grave da amnésia eleitoral. Nós temos pesquisas mostrando que o eleitor, no Rio de Janeiro, por exemplo, não se lembra quem votou para deputado federal a partir de 2 meses depois das eleições. Chega a mais de 38% de pessoas. Ao longo de 4 anos, isso chega a mais de 70%. Ou seja, é preciso estar atento, votar, cobrar, acompanhar e exigir que sejam cumpridas as promessas de campanha. Esse é o ponto mais importante nesse momento no Brasil, que é de um grande aprendizado. Nós não teremos reformas estruturais do sistema político brasileiro. Os interesses estão muito arraigados. O Congresso, ele é participativo, ele tem coisas muito ruins, mas tem muitas coisas boas. Nós não podemos negar que muitos avanços foram feitos. A questão do pré-sal,
com a educação, com a saúde, os estatutos sociais, do tipo do deficiente físico, o estatuto da negritude, uma série de coisas que vêm para privilegiar as categorias menos favorecidas na nossa sociedade. Agora, evidentemente que uma reforma estrutural, como uma constituinte especificamente para isso, não creio que passe, não há condição. Tentaram fazer isso agora com o plebiscito para fazer uma reforma política. Por quê? Você pode, inclusive, fazer nessa própria constituinte, que era para uma reforma política, propor, por exemplo, a censura da mídia, como estão propondo, por conta da internet, colocar o que se faz hoje nas medidas provisórias, que é para tratar de um assunto e colocam uma quantidade imensa de outros assuntos, de interesses mais econômicos, para favorecer determinados grupos. Então, na minha avaliação, o Congresso tem que ser aperfeiçoado a partir do que ele tem hoje, e a população tem que estar atenta, cobrar efetivamente o resultado das suas demandas e do Executivo. Não se esqueça que quem prometeu tem que cumprir e não pode ser promessas vazias, como nós estamos verificando sempre. Ô, Pablo, você falou, que a gente está falando desse novo modelo em que os movimentos sociais não serão ligados às instituições, a sindicatos. Quer dizer, sindicatos e outras instituições são permanentes. Como que você vê esses movimentos sociais que se formaram nos últimos anos? Eles também tendem a se perpetuar, a manter a coerência e programática e tudo? Eu acho que eles têm uma forma de atuação, eles têm uma dinâmica muito diferente das instituições, né? Porque a instituição, ela, por definição, uma relação social que se reproduz no tempo. E os movimentos sociais, esses novos movimentos sociais, que são diferentes dos antigos, eles têm características próprias, eles são coalizões ad hoc. Não é? Eles surgem para enfrentar um determinado problema, e eles podem ser vitoriosos ou podem ser derrotados, não é? E eles se reconfiguram. Não é? Você tem uma base de ativismo difuso na sociedade que vai se reorganizando à medida que os problemas surgem. Não é? Então, quando a gente olha, quando se olha de fora e fala assim, mas eles não têm durabilidade. Mas a durabilidade não está naquele movimento, está na cultura de mobilização que vai se rearranjando para atender os problemas da sociedade. E por não ser institucionalizado, digamos, você tem que ter pactos permanentes, renovados, para manter a fidelização deles a determinados movimentos. Né? Em que sentido? Porque pela internet eu posso pular de um lado para o outro. Então, digamos, você tem uma competição que você não tem em sindicatos. Sindicatos, você tem o sindicato A, B ou C, que você tem que se amarrar aquele e ficar. O que eu digo é que quando você tem algo fluido assim, se tal movimento começa a perder a legitimidade, o pessoal ele muda, migra para outro, né? Mas isso também é uma virtude, porque quando você tem uma luta que ganha grande visibilidade, ela ganha forte adesão. A gente viu, por exemplo, o caso da greve dos professores no Rio de Janeiro, que é uma categoria relativamente pequena, pensando em relação à população do Rio de Janeiro, que teve uma capacidade de mobilização muito além dos seus próprios quadros, né? Porque ela ganhou visibilidade, ganhou adesão desse ativismo social difuso que se canalizou para apoiar uma luta específica. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada no portal brasilianas.org pela jornalista Vanessa Casalino. Vanessa. Bom, Assis Ribeiro, de Salvador, ele pontua o seguinte: Dilma Rousseff diz, abre aspas, encaminha ao Congresso uma proposta de participação popular para que todos possam participar do processo de reforma política. Estou convencida de que sem a força da participação popular, não teremos a reforma política que o Brasil exige e necessita, fecha aspas. Ele questiona como quebrar esta resistência das elites para fazer com que o povo tenha maior participação nas decisões do país. Como é uma questão interna de Congresso, eu queria saber do Testa, esse tipo de apelo da presidente bate em que aí? Em que muda aí os procedimentos internos? Eu acho que não muda nada, porque o próprio partido da presidente nem sempre tem interesse em fazer essa reforma política. À medida que a pessoa chega ao comando dessa máquina burocrática riquíssima que é o governo brasileiro, os interesses mudam. E é muito complicado. A presidente prometeu, vocês vão se lembrar disso na campanha ainda, quando é nos debates. Eu me lembro muito bem de uma frase dela. O que é importante fazer, presidente? Qual é a sua primeira prioridade? Ela, reforma política, reforma política, reforma política. Está terminando o mandato e não encaminhou. Vê agora, depois dos movimentos de julho, que começou a haver essa discussão novamente. O Congresso não está interessado nisso. O Congresso está interessado agora nas eleições. O Congresso está interessado em fazer a partilha das prioridades de orçamento para poder fazer com que os estados tenham condições de cumprir os seus programas. Então, nós precisamos entender isso. Se quiser uma reforma política de fato, ela tem que ser feita agora nas eleições.
A população tem que escolher os melhores candidatos, para dentro das regras que lá estão, propor as melhores coisas, Nassif. Porque uma coisa é você ter essa visão até ideal de como é que se faz a política. A outra coisa é a prática, você chegar no dia a dia e ver como se muda o discurso. Basta você olhar o que o Lula falava e o que o Lula faz. O que ele fala hoje, como é que é o aprendizado. Todos eles falam isso. Quando chega no comando do executivo, quando chega no comando do parlamento, aí você vai ver que é muito difícil. Se não for grande negociação de interesses políticos, a coisa não prospera. E nesse momento a reforma política não é prioridade. Já tem mais de 3 décadas que não é prioridade, não vai ser agora. O movimento social poderá sim pressionar para que um pouco mais à frente se façam reformas, mas não estruturais, que isso não se consegue. Mas aperfeiçoamento sistêmico, sim, isso é possível. Por exemplo, mudar essa lógica do voto proporcional, que é uma excrescência. Voto direto, quem tem a maior votação é eleito. Então, você cobra isso. Então, a participação da sociedade pode ser nesse sentido. Milton, essa questão das maiorias, a democracia direta pressupõe a democracia da maioria. E a gente sabe que grandes avanços sociais se fazem no reconhecimento de direitos de minoria. Provavelmente, se deixasse por conta, digamos, de um grande plebiscito, direitos de casamento homossexual, de aborto, tudo, você teria empecilhos enormes aí, porque o senso comum não é a favor das minorias. Como compatibilizar essa questão civilizatória dos direitos de minoria com democracia direta? Aí vem uma questão interessante, que é o reconhecimento das diferenças e da necessidade de participação de cada um na sua particularidade, na sua peculiaridade. E é claro que isso também acontece, mas o resultado pode ser conflitos entre as próprias minorias, né? Então, a forma de participação tem que passar também por um acordo e passa por um contrato que torna possível uma convivência pacífica entre várias diferenças, que é exatamente o princípio da tolerância. Tolerância com as minorias, tolerância com as diferenças, né? E, portanto, a democracia é possível desde que haja uma possibilidade de acordo entre todas essas diferenças de participação. Bom, o programa Brasilianas.org sobre os vícios e virtudes da representação política no Brasil termina por aqui. Agradeço a participação do professor de Gestão de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado, do professor titular de Ética e Política da USP, Milton Meira do Nascimento, e do cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa. E também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda, às 8 horas da noite. Até lá.